Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Marquesa, mas podem me chamar de Chu. Eu sou da turma 018 do Gestão Ambiental e estou no PET desde 2020. O meu tema, na verdade, eu estava bem perdida, assim, não sabendo o que eu ia Amiga, falar. rapidinho, desculpa te interromper. É que eu acho que começou a gravar só agora. Aí você pode começar de novo? Beleza. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Marquesa, mas todos podem me chamar de Chu. Estou no curso desde 2018 e no PET Ambiental no final de 2020 ou no início. Então, o meu tema é sobre curiosidades do mandarim. No começo estava meio perdida, assim, não sabendo o que falar. E numa das reuniões de planejamento, o pessoal, o Luciano deu uma ideia, assim, né? De eu falar sobre mandarim. Aí, bom, acho que todos já ouviram mandarim ou chinês. Qual a diferença deles? Eu vou explicar um pouquinho que o mandarim, esse termo, ele começou a surgir no começo do século XVII, quando as navegações portuguesas chegaram lá na China. E pelas pessoas que faziam as negociações de comércio e tudo mais, eram os políticos e a nobreza, tem um termo que eles falam de Yuan, que é língua falada pelos políticos. Então, a partir daí, começou a ser estabelecido o mandarim. E o mandarim ele é falado em vários países lá da Ásia, que desde Taiwan, Hong Kong, Indonésia, Macau, Mongólia, Singapura, Malásia. Tem alguns outros, por exemplo, na Coreia também aparece resquícios da escrita do mandarim. Então, o mandarim é falado por cerca de 1,3 bilhões de pessoas nesse planeta. Uma coisa a diferença, né, entre mandarim e chinês é que o chinês ele é relacionado a todos os dialetos falados dentro da China, do China continente. Nesse país, imagina que é o Brasil com todas as suas tribos indígenas. Então, cada tribo, cada etnia fala uma língua diferente. E para oficializar, juntar tudo, foi escolhido o mandarim, que foi escolhido a língua que estava sendo falada em Pequim, na capital, e isso se tornou meio que oficial para que todos o pessoal do sul do país pudesse se comunicar com o pessoal do norte do país, que é meio diferente. Aqui no Brasil a gente tem a variante linguística, mas mesmo assim uma pessoa do sul consegue conversar tranquilamente com a pessoa do norte, enquanto lá não. O dialeto é totalmente diferente e incompreensível muitas vezes, apesar de ele ser ramificado, assim, ter algumas semelhanças, mas o som, a tonalidade é bem diferente. Aí, em Taiwan, no país onde a minha família veio, o dialeto falado é o Hokkien. Eu sei falar um pouco, tipo, eu cresci falando essa língua em casa. Normalmente o dialeto ele é falado apenas em ambiente de amigos familiares, raramente em ambiente de trabalho, porque as documentações, as coisas do governo são todos registrados oficialmente em mandarim. Aí essa bolinha aqui é um pouco a distribuição das línguas no mundo e a abrangência dele. Então, podemos ver que o chinês ele toma uma maior parte, mas acho que a população é bem grande por lá. Outra coisa é, se vocês forem no Google Tradutor, não vai aparecer mandarim tradicional e simplificado, mas sim o chinês. Que nesse quesito, ele vai se referir à escrita. Não tem nada diferente na linguagem, no som, na gramática, nada, apenas na escrita. O que acontece? O chinês tradicional é desse lado esquerdo. Vocês podem ver que tem muito mais risquinhos do que esse do lado direito. Isso é porque da evolução, depois eu vou mostrar mais pra frente um desenho, como que vieram as palavras, essa escrita,
E depois da Revolução na China, foi simplificado, assim, o chinês. Muita gente, tipo, o pessoal mais velho, assim, que é conservador, não gosta muito. Fala que, perdeu o sentido, perdeu a moral, assim, dentro da língua e tudo mais. Só que ele tem um objetivo, que é a popularização da língua e tentar aumentar a taxa de alfabetização no país. Lá na China, como tem muitos lugares, assim, bem periféricos, que é diferente da capital, que tem uma boa, dizemos, recursos para a educação, esses lugares não têm. Então, ainda tinha muita gente analfabeta e para resolver isso, decidiu simplificar a escrita. Então, aqui, por exemplo, é um sobrenome que foi simplificado. Aqui é a palavra amor, que tem um símbolo aqui no meio que foi tirado. Aqui a porta, também foi simplificado por alguns traços. Essa última aqui é Taiwan. Tipo, de tudo isso de risquinho, ficou assim. Outra curiosidade também sobre aumentar a taxa de alfabetização é que agora nas TVs lá da China, todos os programas, de Taiwan também, todos os programas de TV, de entretenimento e também novelas, vem com legenda embaixo. Então tudo que os personagens falam, os apresentadores falam, é formado, é escrito embaixo para que todos possam ir aos poucos reconhecendo também. Bom, o mandarim, ele não é tão difícil se for comparar na parte, tipo, conjugação verbal, de plural, de tempo, que nem o português. Ele não tem essas coisas de concordância entre os sujeitos, verbo ou conjugações. Ele que existe para indicar a diferença de tempo, passado, futuro e presente, são algumas partículas que são colocadas em determinados lugares da frase e só, assim, é tipo um quebra-cabeça. Você joga tudo e formou. Então, às vezes é bem fácil você chegar lá, não conhece a gramática, mas você sabe quais palavras, você tem um vocabulário bom, ainda de certa forma consegue se comunicar. A parte mais difícil são os caracteres. Os caracteres são aqueles desenhos. São mais de 80 mil desenhos registrados, mas é porque desde, sei lá, a China tem 5 mil anos de história. Mas hoje apenas 7 mil deles são utilizados com mais frequência, por conta da evolução da escrita, da fala, do uso. Então, muitos foram deixados e são usados em situações muito, muito cultas, assim, ou você vai encontrar em poemas bem antigos, aí vai no dicionário e pesquisa, mas, tipo, meu pai falava que não importa o quanto aprenda em mandarim, você nunca vai conhecer todas as palavras de lá. Outra coisa sobre o chinês tradicional e simplificado o tradicional, ele tem também meio que um alfabeto que ajuda na pronúncia. Primeiro as crianças aprendem a pronúncia para formar, saber como que fala cada caractere. Então, o tradicional, que esse aqui, o Twin, ele é um teclado um pouco diferente. Dentro dele também são, para facilitar o aprendizado, a gente tipo, divide em vogais e em tipo de consoantes. Tem famílias de consoantes diferentes. Enquanto o simplificado tem esse teclado, que é o teclado que a gente usa, e essa formação, assim, dos sons desses caracteres. Nesse quesito também é para facilitar a internacionalização, tipo, como vai estrangeiros falar, é uma forma de facilitar para que a língua possa ser expandida para outros lugares do mundo. Eu comecei a aprender com esse, mas hoje o teclado eu uso este porque é mais fácil para mim. Você digita o som e vai aparecer vários caracteres em cima que levam esse som. Aí você vai escolhendo qual que você precisa para formar a frase. Aqui. Aprender por associação. Essa que eu falei da evolução. Cada um desses, meio que, cada quadradinho meio que representa uma época na China. Então, podemos ver que o que se usa atualmente, esse fogo, ele é bem parecido realmente com fogo, uma fogueira.
ou a porta, que as portas antigas de lá eram assim, só se abria essa parte assim do meio, essa do meio. Então dá para ter uma boa associação para fazer os caracteres e desenhar eles. As montanhas de lá, as montanhas da China, é triangulinho, então é assim, né? Pode falar de falta de criatividade ou simplesmente desenhar a vida, a cultura e transformar numa escrita. Aqui pode se chamar de carro hoje, mas antigamente era carroça, carruagem. Então tem a parte aqui do meio onde a pessoa senta e tem as duas rodinhas do lado. Foi assim que eu comecei a aprender associação. E que muita gente também usa dessa forma. Tem também a lógica, a formação das palavras, tipo, como você fala trem. Então é fogo mais o carro que vira o trem, que o trem antigo é movido a vapor, a lenha, e também a carruagem, que é a junção do cavalo mais o carro. Tem também as formas de escrita, por exemplo, esse aqui significa você. Só que se você colocar você mais um coração, é o você formal, que você se refere a pessoas mais velhas que você, ao seu superior de trabalho, ou simplesmente a pessoa que você respeita muito. Então, tem uma cultura de hierarquia bem forte. Então, se usa o você informal para se referir às pessoas mais velhas, professores, seus chefes e tudo mais. O que ajuda também para aprender o mandarim é radical das palavras. Essa palavra é a pessoa e essa é radical nele. Então, quando se aplica, por exemplo, você tem a radical de pessoa aqui do lado. E esse que era porta, tipo o símbolo igual do porta, ele empresta o som, que é tipo man, e coloca a radical de pessoa do lado, fica niman, que é vocês. E aqui embaixo taman, eles. Então, dessa forma, dá para se reparar que está se referindo a pessoas só por ter radical, ou também usando emprestando o som de outras palavras que existem. As vantagens de aprender mandarim. Além do quesito profissional, que agora está sendo uma das maiores economias do mundo, bem influente, tudo que a gente compra vem da China, também tem a parte cultural, que é basicamente impossível aprender o idioma sem saber da cultura, que muitas coisas que se explica na língua tem que explicar a cultura junto para melhor entendimento. Tem também estudos que falam que o chinês, o mandarim, né, te deixa mais artístico e inteligente, por causa da escrita dos caracteres, que você está meio que desenhando, a interpretação dele, você tem que reconhecer os caracteres diferentes, e também a fluência da língua, falando que ajuda na parte matemática. Falando um pouco da interpretação visual, que são várias fontes diferentes. Antes de surgir a caneta, o lápis, se usava um pincel e um nanquim. Esse pincel era formado por pelo de, acho que lobo e porco, se não me engano. Então, as pessoas antigas faziam muito poemas e desenhos, assim. Era, digamos, o hobby das pessoas nobres de alta classe, assim, na sociedade. Então, meio que tem batalha de rap. Antigamente tinha batalha de poesia e essas coisas. Também em relação ao desenho, esse é um desenho bem famoso na China, que ele tem o tamanho de 25 centímetros e meio por 5,5 metros de comprimento. Ele está em um museu bem famoso lá na China e ele representa um festival do 2 de novembro, que é Dia dos Finados. É o Festival dos Finados, que é uma celebração e uma cultuação dos antepassados. Então é um festival bem grande. E o detalhe, o porquê desse desenho é famoso, é dos detalhes que o pintor fez. Tipo, dá para ver a expressão das pessoas, o movimento, que é bem detalhado.
por desenho ser muito grande e não caber aqui, é que tem um link, se vocês quiserem ir ver, que ele abre a tela, aí vai passando o desenho assim, nos 5 metros, desenha devagarinho, para vocês verem com detalhe. Então, esses são os pincéis usados. Todas as crianças, assim, desde ensino fundamental, tem uma aula de caligrafia que usa esse pincel. Vou mostrar esse vídeo. Então, os desenhos de lá representam muito a natureza, aves, flores ou árvores. E acompanhado desses desenhos vem um poema. Então, esse é um vídeo, um pouco da escrita. É o mesmo pincel que pode ser usado para desenhar ou para escrever. Aqui. Então, você acredita que os estudos, né, falam que o mandarim ele usa bem homogêneo os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, enquanto o inglês, o nosso português, eles se alternam entre os dois hemisférios do cérebro. Acredita que na fluência, assim, na facilidade da fluência da língua do mandarim, ajuda também na parte matemática e dessa escrita dos que parece que você está desenhando, ajuda na parte criativa. Então, o uso homogêneo do cérebro ajuda a ter a visão mais ampla das coisas e pode até ajudar na estabilidade racional e emocional. E em relação à educação lá, não se foge muito de uma pessoa que é o Confúcio. Os agradecimentos a Confúcio, que ele foi um pensador e um filósofo chinês que viveu do 552 a.C. até 489 a.C. A filosofia dele era a moralidade pessoal e governamental, como que a pessoa, tipo, deveria se comportar dentro de uma sociedade e como o governo, uma pessoa da política, deveria fazer e cumprir com suas obrigações para a população. Você pregava também os procedimentos corretos nas relações sociais, na justiça, sinceridade, tem as 5 virtudes bem importantes dentro da raciocínio dele. E a obra mais importante é os Analectos de Confúcio, que se estuda até hoje nas escolinhas, que pode se comparar meio que a Bíblia aqui, porque são registros compilados entre a conversa entre o Confúcio e os discípulos dele. Então, é uma pessoa muito importante para a educação, um personagem que muitos institutos no mundo inteiro, assim, levam o nome dele. Tem o museu dele em Taiwan, tem institutos dele aqui no Brasil, Estados Unidos. Então,
Basicamente, do que é tão importante a história dele quando ele é criança, era uma pessoa, tipo, bem humilde, de uma família bem pobre, vivia só com a mãe. E dependendo do lugar que ele morava, por exemplo, ele morava perto de um mercadão. E ele via todo dia os comerciantes fazendo negócios, ele também começou a imitar, ele era bem autodidata. Aí toda vez que a mãe dele mudava de casa, falava, vou mudar de casa para um ambiente melhor. Então, se mudou para o lado de uma escola. Apesar de ele não ter condições financeiras para frequentar uma escola na época, ele se atentava muito, subia na árvore para tentar ver o que o professor estava dizendo e desenhava, tipo, escrevia e desenhava no chão mesmo, tipo, pegava o graveto e desenhava em cima da terra. Então, é por causa disso que ele é um dos símbolos assim mais importantes. Hoje tem uma religião que é o confucionismo, mas o que se prevalece mesmo é o quesito da importância da educação. Então é isso. Obrigada por assistir. Qualquer dúvida ou curiosidade que queiram que eu traga na próxima apresentação, podem falar.